Me que é, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. Família, a nossa campanha continua, que quanto mais você curtir e compartilhar, mais chances teremos de prendermos a família dos Santos, prendermos esses marimbondos que se beneficiaram do erário público ou que roubaram dinheiro público e tiraram o MPLA do poder. Então curta, compartilha e se inscreva no canal. E a família, como vocês estão a ver no título, e quem quiser denunciar já sabe o que fazer, os links para denúncia estão na descrição. Ok, família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. Depois de enterrar o menino Carlos Alberto, Manatânia está de volta. O executivo continua obeso. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Tânia, com este ajuste que o governo tenta fazer, qual é o clima que se vai viver nestas instituições? Por exemplo, quem aceita deixar de ser ministro e passar a secretário de Estado, estamos a falar, portanto, de um bom senso, de um ato de patriotismo. Portanto, como é que defines? Como é que caracterizas? Eu fico com a linha B. Antes de tudo, temos que olhar isso como um ato de patriotismo. Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que ser um mensageiro da necessidade de olharmos todos na mesma direção quando nós estivermos a falar de construir, reconstruir e melhorar tudo o que realmente está mal, não é? Não é necessariamente vamos considerar um ato heróico. Pode ser um ato de coragem também. Sobretudo coragem, muita coragem, assim. Há muita gente que não aceita. Sim, mas o nosso ego não tem que falar mais alto quando estamos diante de questões relativamente à pátria, não é? A gente costuma ouvir isso muito nos militares, mas cada cidadão tem que sentir-se um soldado para a reconstrução nacional de facto. Não é? Para melhorarmos as situações fundamentalmente sociais, todos os sítios que a gente encontra estrangulamento para o cumprimento do plano que nos vai fazer ter uma Angola melhor, então nós temos que nos saber reposicionar. Eu vou querer dizer o seguinte quanto a isso: o nosso executivo é muito obeso. Ainda continua obeso, não é? Nós tivemos reduzindo de 28 para 21. Continua obeso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos 18 províncias, obviamente 18 governadores. Mas para fazer o cálculo aí tem que ser 18 vezes 3, porque cada governador tem 2 assessores, não é? Área social, área técnica, sem falar ainda, não é? Sem falar ainda dos assessores, dos próprios assessores. Não é? Nós estamos a falar de 54. Nós temos 164 municípios, estamos a falar de 164 administradores. Nós temos 21 ministérios, cada ministério tem 2 secretários de Estado. Quer dizer, e quando a gente diz que estamos a encaixar ou estamos a poupar perto de 100 milhões de kwanzas, perto não é 100 milhões, estamos a falar de 96. Porque mais de 96 4 milhões é muito, não é? É um valor que não é de facto real. Quando eu falo real, é ideal. Porque um secretário de Estado, por exemplo, nós aqui só estamos a ver o dinheiro da remuneração salário. Não estamos a ver outros custos que o Estado acarreta com essa personalidade. Transporte, combustível, saúde, tem cartão essa. Saúde, empregada doméstica em muitos casos e outros benefícios todos. Quer dizer que nós não estamos a poupar só perto de 100 milhões. Mas há benefícios que já foram retirados, por exemplo. Não, mas ainda há umas que não foram retiradas, há umas que aí estão. Estamos a falar, por exemplo, de segurança mesmo, segurança na residência, assistência na residência, tem lavadeira. Tem muitas benesses, é isso? Tem. Olha, quando a gente fala de apertar o cinto, e a Cisaltina fez aqui um reparo muito interessante, não é? Encaixar e ir para onde? Apertar o cinto não é só para o cidadão comum. Se o governo, numa situação estável econômica, entre aspas, conseguia te dar empregada, motorista, carro, tinhas direito ao jipe, depois mais uma carrinha para apoiar a casa. Depois outros que conseguiam mais fazer um cambalancho. Ah, não, chefe, o Estado é polígamo, eu tenho 3 esposas. Então aí também fechava. Existia, Maricel. Não é? E ainda bem que não existe, não pode existir. A partir do momento em que você pede ao cidadão para pagar imposto, tirar, eu acho que nós ainda podemos fazer mais. Claro que quando a gente começa a caminhar, sim, quando os passos começam a ser dados, e hoje a gente tem a possibilidade de entender que para além dos 100 milhões de... Eu prefiro pensar que estamos a encaixar mais, estamos a poupar mais, não é? Esse é o valor real, é sim senhor o ato de levantar grandes debates e incentivarmos para que a gente possa trabalhar realmente para ver mais enxugamento, porque o valor precisa ser bem distribuído. Nós estamos a falar de vias de comunicação, por exemplo. Mas concorda, no momento, o valor que vai ser poupado
vá para a área social. Concordo plenamente, porque é o setor mais gritante, é o setor mais carente, não é? Quando um país está na situação nossa que está, quem mais sofre são as famílias. E se você quiser abordar a questão de qualidade de vida das famílias, você vai começar logo para a área social. Nós não temos saneamento básico? Sim, sabemos. Nós não temos luz elétrica? Sim, sabemos. Mas como é que está a questão da aquisição da cesta básica? Como é que está o básico para as crianças crescerem, comerem dia a dia? Como é que está a questão de fármacos? Falando em fármacos, esse valor é uma opinião que eu deixo aqui, e porque nós estamos a discutir muito a questão da malária nos últimos dias, porque fazemos aqui uma grande comparação. E nós tínhamos aqui grandes ajudas, grandes convênios internacionais que conseguíamos ter alguma atenção para o combate. Se essa verba fosse toda cooptada para a luta contra a malária, que é a primeira causa de morte no território nacional, também não seria mal, por exemplo. Você está a lutar com a Covid neste momento. Não, mas isso é muito discutível. Nós vamos falar um bocadinho, né, de algumas medidas, não vamos agora esgotar as ideias, mas sim, eu ainda acho que nós não devemos continuar a negligenciar os números de mortes que continuamos a ter. Tem que buscar um documento. Mas a Adelfa dizer isso está, como é que eu diria, legitimizar o excesso de burocracia que volta e meia o cidadão comum vem reclamando na acha pública. Quando diz que é periferia, o ideal é isso. Tânia, qual é o ambiente que se vai viver nestas instituições, com estas fusões, estes reenquadramentos? Olha, o ser humano por natureza tem resistência à mudança, não é? Sim. Mas nós temos que parar e perceber primeiro as questões primárias. Já começa a haver alguns artigos publicados de desentendimentos de secretários de Estado, mas eu acho que a nossa atenção tem que ser para frente. Nós falamos no princípio que a partir do momento em que as pessoas se despiram dos seus egos e compreenderam que não é só estar na posição do chefe do executivo, no caso, estou a falar assim, por exemplo, chefe do Pelouro, né? Como ministro, mas na qualidade de secretário de Estado, vai continuar a atender a mesma pasta, obviamente subordinando alguém, mas vai continuar com seus projetos e ávida, pronta para contribuir, para melhorar o setor. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra justificação. Muito bem, por uma mexida na nossa Constituição, Tânia de Carvalho. Qual é a sua opinião? Sim, nós estamos, enquanto angolanos, estamos todos à espera desse momento, não é? E vamos aqui acreditar que esta reforma há de criar bases suficientes para, tão logo seja possível, nós, de uma forma mais justa, de uma forma mais unânime, possamos ter então uma Constituição que realmente representa os angolanos. Mas eu queria antes dizer uma coisa muito importante, né? Essa reforma não é nova, falou bem a Dalva. Nós tivemos aqui momentos, que eu vou só citar alguns, para levar o nosso telespectador à reflexão. Em 2013, né, foi criada a primeira, o processo começou aí, 2013, a primeira comissão, cujo objetivo fundamental era elaborar estudo de pressupostos, não é? É assim que se diz, ou propostas para a tal fundamentação da reforma. Logo a seguir, em 2005, com as propostas que essa comissão de 2003 criou, houve um outro despacho presidencial. 2013 ou 2003? 2003. 2003. A comissão criada sob despacho... Mas estamos a dizer que a reforma começou em 2003, sob despacho número 24/03, não é? De 1 de maio, assinado pelo antigo Presidente da República. Em 2005, com os resultados criados em 2003 da primeira comissão, formou-se uma outra comissão para estudar então a forma de implementação das propostas apresentadas. 2006, volta-se a criar uma outra comissão, na verdade não foi necessariamente uma comissão. O antigo Presidente da República orientou a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto a elaborar um estudo sobre, como é que eu diria, a percepção do direito formal na sociedade luandina, vamos assim dizer. 2012, um dos elementos que fazia parte da primeira comissão aparece como coordenador da outra comissão e hoje temos uma comissão, não é de todo nova, ou vamos dizer, reacordamos o processo pela necessidade que se impõe, independentemente dos resultados que essas comissões todas e esse trabalho todo que se foi fazendo produziu, continua a ser imperioso que a gente faça reforma significativa no sistema da Justiça Nacional. Aliás, também temos que olhar como o cumprimento de uma das promessas eleitorais. Aliás, no discurso de investidura, o Presidente da República fez questão de dizer que é imperioso, aliás, para nós conseguirmos alcançar os resultados que queremos, para a materialização do próprio programa dele, passa necessariamente por uma reforma da Justiça. Mas há um ponto muito importante nesse assunto todo, que eu não concordo muito com o Presidente da República de Angola. Não concordo. E falou bem a Cisaltina, a Constituição
da comissão. Ok, as pessoas que lá estão são cátedras, são professores catedráticos, são professores que o direito, todas as pessoas que estudam, todos os técnicos da área devem algum respeito. Vamos aqui dizer, entre aspas, são já os herdeiros da professora Medina, né? É a famosa. São pessoas que têm esse respeito todo. Mas ainda assim a comissão está, como é que eu diria? Está completamente incompleta logo à partida. Por exemplo, a nossa geração, nós dos anos 80, depois do anos 75, não está representada. Nós somos 75% da população. Então, 75% da população em uma franja, não tem lá ninguém de 40 para baixo, por exemplo. As mulheres, nós somos mais de 52% da população. Atenção, Tânia, o documento diz que integram ainda a referida comissão, para além de algumas individualidades, a representação do Tribunal Constitucional, pode ser que haja... Sim, mas é importante, essas chamadas de atenção têm que surgir a partir... Tribunal de Contas, da Casa Civil, por nós conhecermos o andamento das coisas no nosso país, então, nós temos o direito e temos a obrigação de começar a levantar esses questionamentos. Sim. Para além da ordem, repara, eu estava a falar das mulheres, nós somos mais de 52%. Não temos nenhuma mulher ou as mesmas competências que as ilustres figuras que fazem parte inicialmente desse despacho podiam também constar. Okay. É uma questão de... Então, não é só por aí. No primeiro formato devia ter aí uma mulher. Eu sou dessa opinião. Devia ter mulher, devia ter jovem. Não é? Porque nós estamos a tentar falar de coisas inclusivas. Nós queremos reformas inclusivas. Nós amanhã não queremos ver, como temos visto sempre, a discussão do SOBA que julgou mal e nós ficarmos sem saber como vamos agir. Aliás, essas questões foram aqui tecnicamente muito bem discutidas pelas colegas que antecederam. A ausência também de outras ciências. O direito é muito técnico, nós temos que aprender a pensar fora da caixa. Se queremos ter alguma coisa que realmente representa, está a faltar historiadores, está a faltar filósofos, está a faltar mesmo sociólogos, sem querer ser aqui repetitiva. E temos que fazer também a chamada de atenção de um aspecto importante. As leis cabuladas. Nós temos agora uma comissão que... Devemos ajustá-las ou não à nossa realidade? Leis cabuladas nunca. Nós acompanhamos um processo que foi o Ministério da Justiça em Angola, em concordância com uma das instituições em Portugal, um processo qualquer vergonhoso que envolveu mais de 400 milhões de dólares para produzirem leis para nós. Que depois é uma cábula autêntica, que vem falar de freguesia de Cascais e de não sei o quê. Nós aqui, nós vamos levar Quer dizer, nós temos que aprender, não é, a usufruir do que realmente têm e produzem os nossos quadros. Quando eu falo de leis cabuladas, não é novidade para ninguém. Leis, como falou a Cisaltina, que não se adaptam, que não têm nada a ver com a nossa realidade, que em nenhum momento se reflete a nossa forma de ser, estar e agir na sociedade angolana. Que nem sabemos cabular em condições, é isso que está... Não sabemos cabular mesmo. Isso é visível. Quando eu falo das leis cabuladas, não estou necessariamente dizendo que a comissão vai cabular. Mas quando eu faço um ATT, é no sentido de, se a comissão for mais inclusiva, e porque, repito, nós temos muito respeito pelas pessoas que aí estão, já deram sinais significativos de competência e produtividade, mas, no entanto, também, metade das pessoas que estão aí invocadas participaram na construção da atual Constituição da República que temos. E é essa que não nos serve, não é? É essa que não nos serve. Já serviu? Não. E quando falamos... Em algum momento já serviu? Serviu para alguns interesses, porque quando a gente diz que foi feita a medida do fato do chefe da República, foi feito, significa que não serve, que está desajustada. Nós aqui a dada altura já falamos que parecia que foi elaborada por um clube de amigos. Ok, essa reforma vai ser feita com que pressuposto, com que base? Muito bem. Se as pessoas são as mesmas. Não vamos cometer os mesmos erros. E da mesma forma que está descritos esses grandes departamentos ministeriais, grandes e significativos, também era bom nós termos aí a sociedade civil, não é? Grandes aparelhos, ONG, que têm feito muito. Vamos falar, por exemplo, da JPD, que faz a advocacia e outras também. Eu acho que se nós partirmos de um processo tão importante, tão necessário como esse, já com uma perspectiva inclusiva, não é? Para que amanhã essas pessoas não sejam chamadas, eles já têm a coisa feita. Vamos fazer a auscultação só para o inglês ver e depois sim auscultamos, tiramos, como a gente vê nos outros processos. Isso não é digno até, não é? Nós temos que ser inclusivos a partir do primeiro momento. Eu acho que aqui houve uma falha. Não há problema. Mas posso passar para outro tema? Temos que passar. Mas não. Há uma coisa. Não falo mais. Eu só preciso de um minuto. Há uma coisa, Dalva, por favor. 30 segundos, Dalva, por favor. Há uma coisa muito importante em torno desse debate interessante que nós não podemos esquecer: a soberania. O dono do poder é o povo.
O soberano é o povo. Se o povo não está satisfeito, se a gente sabe e é unânime as vozes que há necessidade é porque há. Tânia, pode cair toda e qualquer responsabilidade sobre este assunto à transportadora? Claro que não. A transportadora não é angolana, ponto 1. É fornecedora. Vamos ainda fazer aqui uma reflexão rápida. O que não chega não é tão romântico para a gente olhar a situação em paz e serena. Em boa hora, sim senhora, foi aberto um inquérito. O que é que nos consta? O Ministério da Saúde, enquanto membro da Comissão Multissectorial, evitou esforço para encontrar empresas em que pudéssemos adquirir o material de biossegurança. O Ministério do Transporte ficou responsável pela transportação da mercadoria de lá para cá. Ok, mas não é somente um angolano qualquer empresário que vai conseguir meter a sua mercadoria no voo da Ethiopia Airlines, cargueiro ou não. Havia necessidade de nós contratarmos a Etiópia, talvez porque a TAG não tem voos cargueiro, não sei. Nós temos uma TAG que fez sair dos cofres públicos balúrdios de dinheiro para aquisição de aeronaves. Se não temos aeronaves dessa especificidade e talvez na análise de custo-benefício for necessário contratarmos, está bem. Então, no primeiro voo não se deu conta que estava a chegar mercadoria que não pertence ao governo. Chegaram 3 voos. Foi necessário vir até o 3º voo para a gente se aperceber que estava a vir mercadoria de pessoas alheias, para além, em vez de vir a mercadoria paga pelo governo angolano. Quer dizer, isso põe em causa até a segurança nacional. Atitudes como essa põem em causa a segurança nacional. Eu estou em crer, Tânia, que alguém que faz parte da Comissão Multissectorial que foi mesmo já o demônio que causou essa desgraça toda. E quer dizer, num momento tão complexo como esse, nós ainda queremos vir vender aqui as máscaras e todo o material, em vez de o Estado fez muito bem de confiscar a seu favor a mercadoria, não está errado, aliás, não só por estarmos no estado de emergência, mas nós queremos ver o desfecho desse inquérito. Em primeiro lugar, a coordenação, o coordenador da Comissão Multissectorial devia sair a público, devíamos dar antes mesmo do inquérito chegar ao fim, porque tem que haver um bocadinho de respeito, não é? E bom senso. Não estou a dizer que não há... Desculpa? Foi feito um comunicado. Sim, foi um comunicado, mas um comunicado escrito. Nós não temos todos os dias aí a conferência de imprensa. Eu não deixa de ser uma situação também que está intrinsecamente ligada a todas as medidas que estão a ser tomadas. Mas tem a ver com a Covid. Então, mas e por que não se faz um comunicado abrangente, de leitura nacional, que todas as pessoas, inclusivamente, não se compara um comunicado a esse nível? Foi, a gente respeita, mas falta mais. Vamos ter o inquérito. Olha que nós estamos a ter muitas vergonhas com essa situação do Covid. Primeiro foi já o despacho das casas, que ficou-nos assim. Agora vem essa situação. Quer dizer, são coisas que a gente para e diz, essas pessoas que hoje fazem parte do aparelho, que estão aí ao lado do presidente que muito se esforça, não é? Que a gente às vezes critica demais, vê e analisa, estão mesmo comprometidas com a mudança? Queremos mesmo ter uma Angola melhor? Será que nós vamos ter a oportunidade? Porque muitos inquéritos nesse país ficaram mesmo só no papel, morreu, não é? Nós vamos ter o privilégio de saber quem é este empresário que neste momento de vida ou morte, né? O nome da empresa, são empresas chinesas e nacionais, tudo bem. Mas nós também temos contato com as nossas muambeiras que fazem China. Sabemos da política lá. Se você não está lá, você no armazém não vem. Quem é essa pessoa que conseguiu, inclusive, fazer com que os nossos representantes da Embaixada de Angola lá na China não tivessem acesso aos armazéns no ato de arrumar ou embalagem da nossa mercadoria do Estado para vir? A Covid neste momento está ou não a ser um grande negócio? A Covid, essa é uma prova clara que está. Então nós deixamos e aliás por orientação presidencial, o Ministério das Finanças está orientado a mover esforço, não é? para nós termos a situação aí da luta contra o Covid bem assegurada. No entanto, nós estamos a ver a situação a ser um bocadinho banalizada com esse ato. É um ato de muita irresponsabilidade e é um ato que põe, sim senhor, em causa a questão de segurança nacional. Para além disso tudo que a Cadalva disse, é importante frisar que houve negligência por parte da coordenação ou por parte... Eu não digo que é negligência. Não, negligência... Espera, Dalva, nós não estamos a falar de um único voo que chegou e a comissão foi desalfandegar a mercadoria, foi ver e viu que mais de 2/3 do espaço estava ocupado com mercadoria que não pertence ao Estado, mercadoria privada. Chegou o primeiro voo, Dalva, chegou o segundo voo, chega o terceiro, quer dizer que houve conivência, sem ser, houve negligência administrativa. Dalva, vamos dar os nomes aos bois. Não. É muito fácil a gente responder.
A grande questão que se Tia mantém Tânia, aqui é eu tenho a Angola palavra. gastou muito Eu tenho dinheiro a para comprar palavra, os voos da desculpa, TAG. eu tenho a Por que é palavra. que nós não A vamos problemática os aqui, voos a da TAG? problemática... Tânia, Mas 30 segundos estamos a terminar. Sim, eu acho que nós estamos a misturar aqui questões técnicas. O dado tem que, Só um sim senhora, minuto, Cisalpina. o Estado está a dar primazia ao empresariado privado, sim senhora, mas em nenhum momento ele vai querer sacrificar-se para beneficiar o privado. Como é que se compreende que nós vamos buscar esse discurso, sabendo que esses empresários estão a usar de borla a transportação dos... Quer dizer, a mercadoria... Eles deu a primazia. Não, a mercadoria Quem do deu a Estado primazia? fica, Tá, o voo pago pelo Estado angolano, ele usa, prejudicou o Estado.